Sogra me acusa de querer ficar com as propriedades da família depois de bisbilhotar minhas coisas, mas na frente da família eu digo que foi uma armadilha idealizada pelo filho dela. Meu marido e eu estamos juntos há 4 anos, moramos juntos nos últimos 2 anos e estamos casados há 1 ano. Nossa relação é bastante tranquila se deixarmos de fora o demônio que é minha sogra, embora sinceramente, eu não me sinta mal por ela porque parece que muita gente não gosta dela. Então, fizemos as pazes com isso, mantemos uma relação cordial com ela, a convidamos para jantares e eventos, e ela faz o mesmo, mas não temos uma relação mais profunda. Há alguns meses meu sogro faleceu devido a um ataque cardíaco. Isso realmente me fez ser mais compreensiva com minha sogra, já que eu era muito jovem quando perdi meu pai. Sei o que esse tipo de coisa faz com as famílias, especialmente com minha mãe. Sei o quão difícil foi para ela depois da morte do meu pai. Então, fiz um esforço para ser mais amável com ela. Decidimos começar a convidá-la para jantar a cada 2 fins de semana e pude notar que, pelo menos no início, ela estava agradecida por isso. Depois disso não sei porquê, mas ela começou a bisbilhotar toda a nossa casa. Levamos algum tempo para perceber, mas depois de um tempo estávamos bastante seguros de que era exatamente isso que ela estava fazendo. Toda vez antes ou depois do jantar ela pedia licença para ir ao banheiro e demorava um pouco, mas nunca pensamos muito nisso, além de que a comida poderia ter lhe caído mal e ela precisasse se aliviar. Então ela começou a saber de coisas que nunca tínhamos contado e começou a nos perguntar sobre elas. Cada vez que tentávamos confrontá-la sobre como ela tinha descoberto, ela me dizia que simplesmente tinha adivinhado. Mas não éramos bobos. Sabíamos que era impossível que ela tivesse tanta sorte com suas adivinhações e que fossem todas absolutamente corretas. Por exemplo, há algumas semanas ela descobriu de alguma forma que meu marido estava considerando uma fusão com outra empresa. Ela era contra esse tipo de coisa porque acreditava que mostraria fraqueza e não queria que esse fosse o legado da empresa que meu sogro havia construído, então confrontou meu marido sobre isso. E nós ficamos perplexos sobre como ela havia descoberto, já que nenhum de nós dois havia dito nada. Sabíamos que ela não aceitaria bem, por isso planejávamos dar a notícia com tato. No entanto, ela descobriu, e aí tudo acabou. Eles tiveram uma pequena briga sobre isso e no final meu marido teve que ceder e deixar de lado seus planos porque sua mãe fez um escândalo. Além disso, como a morte do meu sogro era tão recente, ele não queria fazê-la se sentir pior, mas por mais que tentássemos, não conseguíamos entender como ela havia descoberto. Então, há apenas 2 semanas depois do jantar ela me confrontou sobre meus planos de congelar meus óvulos. Eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém além do meu marido. Quando perguntei como ela sabia, ela me disse que tinha tido sorte com suas adivinhações. Depois começou a me dar um sermão sobre o quão ruim isso era para mim, baseando-se em seus próprios sentimentos que não eram apoiados por fatos. Ela me disse que eu era jovem e que em vez de fazer tudo isso deveria começar a tentar ter filhos e me concentrar mais na minha família, em vez de passar o dia todo trabalhando. Porque assim as coisas seriam muito melhores para todos e eu não teria que acabar congelando meus óvulos e gastando um monte de dinheiro com isso. Obviamente depois disso fiquei muito chateada porque de alguma forma ela estava descobrindo coisas que não tinha como saber. A essa altura já havíamos deduzido que ela estava bisbilhotando toda vez que vinha à nossa casa. Não foi difícil perceber porque nosso escritório em casa fica em frente ao banheiro. Então supusemos que ela devia estar mentindo sobre ir ao banheiro e não estava colocando para fora as enchiladas da noite anterior, ou talvez apenas demorasse alguns minutos a mais para bisbilhotar nossos papéis. Os planos da fusão estavam no escritório, e eu tinha algumas abas abertas no meu notebook que também tratavam do congelamento dos meus óvulos, onde eu estava fazendo minha pesquisa pouco antes de minha sogra chegar para jantar naquele dia. Esses foram os principais indícios que nos levaram a descobrir o que realmente estava acontecendo, mas além desses dois, houve alguns incidentes menores que não valem a pena mencionar, mas que nos alertaram. Então, depois do jantar de 2 semanas atrás, quando minha sogra foi embora depois de me dar seu sermão sobre a importância dos valores familiares, especialmente quando somos jovens, eu realmente perdi a paciência. Disse ao meu marido que não podia mais continuar com isso. Fiz todo o possível para ser um pouco mais compreensiva com ela, apesar de ela sempre ter deixado claro que não gostava de mim, mas agora ela estava realmente invadindo nossos limites. Pensei que talvez tivéssemos que reduzir os jantares juntos porque isso já estava saindo de controle. Claro, se a acusássemos de bisbilhotar ela negaria e de alguma forma se faria de vítima, então sabíamos que não fazia sentido confrontá-la. Meu marido concordou que ela havia cruzado os limites e que algo precisava ser feito a respeito. Passamos alguns dias muito chateados com tudo isso, mas foi meu marido quem teve a ideia de um plano para dar o troco nela, e foi realmente brilhante, porque isso ia demonstrar totalmente que ela havia estado bisbilhotando nossas coisas. Decidimos imprimir um pedido de divórcio falso e nos certificamos de que parecesse real o suficiente para convencer alguém. Fizemos com que os termos do pedido fossem muito injustos para meu marido. Nós dois rimos muito porque foi realmente engraçado. Como fizemos os termos do pedido parecerem que eu estava querendo ficar com toda a propriedade que pertence a ele e sua família, eu sabia que isso realmente enfureceria minha sogra. Ela já não gostava do fato de seu filho ter se casado com alguém que vinha de uma família menos privilegiada em comparação com a sua. Não estou dizendo que cresci na pobreza nem nada do tipo, mas para minha sogra, se você cruza uma linha da cidade é como se fosse um plebeu ou algo assim. No entanto, ele não é arrogante quanto a isso, ao contrário de sua mãe. Enfim, sabíamos que isso a enfureceria,
e nosso plano realmente funcionou. Há alguns dias a convidamos para jantar, mas desta vez também convidamos outros membros da família. Fizemos um grande jantar de família com minha cunhada, seu marido e seus filhos, e o tio e a tia do meu marido. Me dou bem com eles e sabia que isso poderia render umas boas risadas para eles também. Estávamos nos divertindo bastante depois do jantar quando, como de costume, minha sogra pediu licença para ir ao banheiro, mas desta vez ela não voltou até quase 30 minutos depois. Nós sabíamos o que ela estava fazendo, mas minha cunhada começou a perguntar se ela estava bem. Dissemos para ela não se preocupar, que quando ela vem sempre fica um tempo extra no banheiro, que achávamos que nossa casa ajudava a ir melhor ao banheiro e que era normal, tal como esperávamos. Alguns minutos depois de todos se preocuparem, minha sogra invadiu a sala com os papéis que tínhamos deixado de propósito em uma das gavetas do escritório, os agitando com raiva e gritando na minha direção. Ela começou a me xingar dizendo que eu havia me revelado exatamente o tipo de pessoa que ela esperava que eu fosse. Disse que sempre suspeitou que fez mal em deixar seu filho se casar comigo porque deveria saber que eu procuraria a primeira oportunidade para arruinar a vida deles, e era exatamente isso que eu estava fazendo. Obviamente meu marido e eu não ficamos surpresos com nada disso, mas todos os outros estavam muito confusos e tentaram perguntar o que estava acontecendo. Então ela lhes disse que havia encontrado aqueles papéis de divórcio no escritório e começou a contar a todos que eu havia solicitado o divórcio. O marido da minha cunhada perguntou: "Então você não estava sentada no banheiro?" E minha sogra olhou de forma estranha e continuou seu ataque. Segundo os termos do meu pedido, eu estava querendo tudo que eles possuíam, toda a sua propriedade e até mesmo sua empresa. Apesar de meu marido ter sido nada mais que amável comigo e eu saber perfeitamente que não tinha direito a nada disso, ela disse que eu provavelmente estava esperando uma oportunidade como essa depois da morte do meu sogro. E como este era o momento perfeito para atacar, comecei a mostrar minhas verdadeiras intenções. Ela me chamou de caça-fortunas, de cobra, e disse que não desejava nada além das piores coisas para mim. Meu marido e eu mantivemos a calma, não dissemos nada, e eu não perdi a compostura porque todos já sabíamos que isso ia acontecer. Simplesmente esperamos pacientemente que ela terminasse seu monólogo, enquanto os outros continuavam completamente confusos. Quando pareceu ficar sem energia, decidimos finalmente dizer a ela que aquilo era uma armadilha que havíamos preparado para ela e que obviamente ela havia caído nela. Eu disse que fomos meu marido e eu que imprimimos aqueles papéis para que ela os encontrasse porque sabíamos que isso ia acontecer. E era bastante tolo da parte dela supor que mesmo que eu estivesse pedindo o divórcio, eu guardaria os papéis de divórcio no mesmo escritório da casa que ambos usamos frequentemente. Então, finalmente ela começou a parecer confusa e folheou os papéis do pedido mais uma vez, e finalmente começou a perceber que a tínhamos enganado. Eu disse que tínhamos feito tudo isso apenas para provar que ela vinha bisbilhotando toda vez que vinha à nossa casa. Nós nos certificamos de que houvesse família por perto quando ela fez essa cena, para que todos soubessem que tipo de pessoa ela era e até que ponto me odiava. Apesar de eu não ter nada contra ela e até ter tentado ser amável com ela nos últimos meses, mas ela não estava agradecida. Era uma mulher incrivelmente egoísta que não conseguia ver o bem em ninguém. Dissemos a ela que depois de tudo que disse não havia como a deixarmos se envolver em nossas vidas novamente e que tínhamos terminado depois de tamanho nível de desrespeito. Então, imediatamente ela começou a chorar dizendo que a haviam enganado, o que obviamente foi verdade, mas a verdade veio à tona dessa maneira, e não queríamos mais saber dela depois disso. O jantar terminou de forma amarga e todos os outros que estavam lá decidiram não falar mais sobre o assunto, mas minha sogra tem procurado compaixão de qualquer um que a escute. A essa altura quase toda a família sabe o que aconteceu no jantar daquele dia. Algumas pessoas são compreensivas com ela, algumas pessoas nos enviaram mensagens para dizer que fizemos a coisa certa, mas todos parecem ter uma opinião sobre isso. De qualquer forma, realmente não nos importamos com isso. Mas sim, acreditamos que minha sogra levou isso muito a mal porque além de contar a todos, ela tem enviado mensagens para meu marido e tentado ligar para ele de vez em quando. Ela tem dito a ele que sou uma nora maliciosa, que fiz a cabeça dele virar, e todo tipo de bobagem sobre mim. Tem dito que o estou manipulando contra ela e que eventualmente vou destruir esta família porque aparentemente, se posso fazer algo como isso, poderei fazer coisas piores no futuro. O mais engraçado é que a ideia foi do meu marido. Embora eu soubesse que ela tinha acabado de perder o marido há alguns meses e só estava tentando cuidar do filho como qualquer mãe faria, e por isso ela vinha bisbilhotando. Agora, embora a ideia tenha sido na verdade do meu marido, eu concordei com ela. A única coisa da qual me sinto culpada é que o fizemos apenas alguns meses após a morte do marido dela. Sei que ela ficou realmente devastada depois disso. Não me sinto mal por mais nada. Esta é a única parte que sinto que está me pesando um pouco e minha consciência está me cutucando agora. Então, vocês acham que eu deveria me desculpar apenas por isso? Somente por essa parte? Edição. A razão pela qual meu marido ainda não bloqueou a mãe é porque obviamente ela está mais velha e ele não quer se arrepender de suas ações se algo acontecer com ela. Acho que é uma razão bastante válida para não querer bloqueá-la. Embora ela tenha sido horrível conosco nas últimas semanas e não queiramos saber nada dela neste momento, mas em caso de emergências, ainda queremos estar acessíveis para ela, porque caso contrário, acho que seria algo muito imperdoável. Atualização. Espero que estejam bem. 6 dias se passaram desde minha última atualização e paramos de nos sentir culpados pelo que fizemos, porque honestamente, se ela não estivesse bisbilhotando,
Se não tivesse ido procurar ativamente o que estávamos fazendo em vez de simplesmente fazer a coisa certa e esperar que nós a procurássemos com as notícias que tivéssemos, então nada disso teria acontecido. E além disso, não era necessário que ela fizesse uma cena daquelas no jantar de família. Se ela estava realmente tão chateada com o que havia encontrado, poderia ter esperado e nos confrontado em particular. Então talvez tivesse sido menos embaraçoso para ela quando percebesse que estava errada. Mas não. Ela imediatamente acreditou no pior, decidiu vir e me confrontar em público querendo me humilhar, disse as coisas mais horríveis sobre mim. Então, realmente não acho que deva me sentir mal pelo que fiz. O fato de o marido dela ter falecido recentemente é triste, mas não é desculpa para o comportamento dela. Muito honestamente, de qualquer forma como mencionei, algumas pessoas nos contataram para dizer que tínhamos feito a coisa certa, porque os boatos realmente estavam correndo por toda a família graças à minha sogra. Não sei por que ela teve que ir contar para toda a família só para ganhar um pouco de compaixão. Se alguma coisa, isso nos afastou mais dela, porque pelo menos nós não estávamos contando a todo mundo o que havia acontecido e tentando nos pintar como vítimas. O que fizemos no jantar talvez não tenha sido a coisa mais elegante, não deveríamos ter convidado outros membros da família, mas eles são bastante próximos de nós e não queríamos que ela pudesse negar nada mais tarde a respeito de seu comportamento, porque estou bastante segura de que ela o teria feito. Pelo menos agora todos sabem a verdade, podem decidir e opinar o que quiserem. E pouco a pouco esse número tem crescido porque, como mencionei no início, há muita gente na família que realmente não se dá bem com minha sogra porque ela não é uma pessoa muito agradável em geral e tem uma tendência a menosprezar as pessoas, não apenas a mim em particular. Ela sempre tem algo negativo a dizer sobre todos. Então ela tem uma espécie de reputação, uma muito negativa, e isso não está jogando a favor dela. Fico muito feliz que isso tenha se voltado contra ela, porque foi ela quem decidiu começar a fofocar sobre o assunto. Obviamente as pessoas que estiveram no jantar de família ainda não disseram nada a respeito e deixaram muito claro que estão completamente bem em manter bons termos com todos nós, simplesmente não querem se envolver no drama, e respeitamos isso. Inclusive, pedimos desculpas a eles por termos jogado tudo isso em cima deles, mas também explicamos nossa versão da história, porque era importante que estivessem lá no jantar para que pudessem presenciar o comportamento da minha sogra e assim ela não pudesse negá-lo mais tarde. E eles também entenderam isso. Então, está tudo bem entre nós e respeitamos o fato de que não queiram ser arrastados para essa confusão, porque honestamente, nem nós gostaríamos de estar no lugar deles. E estou bastante segura de que há algumas pessoas que também estão demonstrando compaixão pela minha sogra, podem continuar fazendo isso, a maioria são os mais velhos da família e também deixaram claro seu ponto de vista. Não que tenham entrado em contato comigo diretamente nem nada, mas ouvi de algumas pessoas que esses familiares mais velhos estão do lado da minha sogra e têm dito a todo mundo para não falar conosco, e de alguma forma nos pressionar para que peçamos desculpas. Bem, isso vai continuar por um tempo já prevejo, mas fico feliz por ter algum apoio do meu lado pelo menos. Mesmo sem isso, acho que meu marido e eu teríamos sido suficientes um para o outro, mas somos gratos pelo que temos. Atualização 2. Tudo pode mudar em 2 semanas, e é um pouco irritante, não pela situação em si, mas porque minha sogra acha que tem direito a algo quando foi ela quem agiu mal. Mas as coisas são assim com ela, e algum dia ela perceberá todo o mal que fez, só que talvez esse dia chegue quando ela fizer algo muito ruim e enfrentar as consequências. Basicamente, durante os primeiros dias após minha última atualização não tivemos notícias dela e tudo ia bem, porque pensávamos que finalmente isso ia se acalmar, mas então ela decidiu enviar um e-mail muito cruel ao meu marido sobre mim, dizendo que tudo que eu havia dito no pedido de divórcio eventualmente se tornaria realidade algum dia, e nesse dia meu marido ia se arrepender de não ter dado atenção à mãe dele sobre mim, porque ela sabia que eu só estava atrás dele pelo dinheiro e status social, e nada mais. E ela sabe que tipo de mulher eu sou, sabe que se estou disposta a descer tão baixo só para colocá-la no lugar dela, não há como saber o que eu poderia fazer. Disse também que ele voltaria rastejando para ela buscando consolo, mas ela não estaria lá para ele porque se sentiria muito magoada por nesta situação tão extrema ele estar me escolhendo em vez dela. E o pior é que ela ainda não tem ideia de que o plano nem sequer foi meu, foi o filho dela quem o idealizou. Depois dessa mensagem horrível sobre mim, meu marido decidiu contar a ela que nem sequer tinha sido ideia minha, que tinha sido plano dele, porque já estava farto dela se metendo constantemente na vida dele. Isso não era nada novo. Ela sempre tinha sido assim desde que ele era criança e sempre tentou controlá-lo. Nunca gostou das namoradas dele, e basicamente nunca gostou de ninguém com quem ele estivesse envolvido romanticamente. Eu obviamente era a última pessoa, e obviamente ela também não gostava de mim, e ele nunca entendeu porque já que eu nunca tinha feito nada para que ela se sentisse assim. E de fato, apesar do comportamento dela, sempre mantive minha dignidade e fui muito civilizada e cordial com ela. Depois que ele lhe disse que tinha sido o plano dele, pensou que talvez ela se acalmasse comigo, mas então ela decidiu virar tudo e fazer parecer que a culpa era minha. Nem sei como foi possível. Tenho que dizer que fiquei bastante surpresa, mas enfim, quando descobriu que foi ideia dele levou algumas horas, mas depois finalmente respondeu, dizendo que não importava de quem fosse a ideia. O que importava era que eu tinha aceitado e que se realmente a respeitasse como minha sogra nunca teria aceitado algo tão baixo e nojento. Então, surpresa, a culpa ainda era minha, e ela não estava disposta a admitir que talvez eu não tivesse culpa nessa situação, é literalmente uma loucura. Enfim, quando ela começou a me culpar por tudo isso, meu marido não aguentou mais, ele literalmente tinha entregado de bandeja que tinha sido ideia dele o tempo todo e eu não tinha nada
nada a ver com isso, além do fato de que o tinha apoiado. Mas mesmo assim ela de alguma forma transformou isso em algo feio e colocou a culpa em mim, dizendo que eu provavelmente o tinha virado contra ela para fazer algo assim. Foi a gota d'água para ele, então decidiu bloqueá-la. E honestamente, já era algo que deveria ter acontecido há tempos. Ela vinha testando a sorte por um tempo e já tinha passado dos limites. Eu pessoalmente estava bastante contente por ele finalmente ter decidido bloqueá-la, porque realmente não queria que esse tipo de drama continuasse, já estava se tornando irritante. Então, depois de bloqueá-la decidimos que finalmente isso terminaria, mas claro, não foi assim porque minha sogra decidiu aparecer na nossa casa no dia seguinte, porque não conseguia entrar em contato com ele, e isso para um narcisista é a pior coisa do mundo. De fato, para ser precisa, ela veio apenas para confrontar o filho porque isso ela deixou bem claro quando tentei falar com ela. Abrimos a porta, a deixamos entrar porque estávamos tentando ser educados com tudo isso, mas assim que entrou começou a gritar com meu marido, dizendo que ele estava se deixando manipular por mim e que precisava ser mais inteligente com o que fazia, que parecia um estúpido porque estava se deixando manipular muito facilmente por alguém como eu, acentuando essa parte, como dando a entender que eu não era muito inteligente e que conseguir manipulá-lo era muito baixo para ele. Disse a ele que não ia permitir que ele a tratasse daquela maneira, especialmente quando ela havia perdido o marido tão recentemente, porque não era o correto e ele precisava saber disso. Disse a ele que estava indo pelo caminho errado e que a única solução seria me tirar da vida dele de alguma forma, e se não pudesse fazer isso, pelo menos o que poderia fazer era me ensinar a ser mais respeitosa com ela em vez de ser tão nojenta. Não gostei nada disso, tentei falar com ela e dizer que não podia falar assim comigo, e então ela literalmente se virou e veio em minha direção invadindo meu espaço pessoal, e começou a me dizer que eu não tinha o direito de lhe dizer o que ela podia ou não podia fazer sob o teto do filho dela. Literalmente começou a balançar o dedo na minha cara, e foi uma loucura. Quando meu marido viu tudo isso acontecendo e que eu estava perdendo a paciência, decidiu segurá-la fisicamente pelo braço e disse que não confiava nela, especialmente depois de tudo que tinha sido dito e feito. Minha sogra não gostou nada disso e começou a chorar dizendo que não podia acreditar que ele a tratava assim depois de tudo que ela havia perdido na vida. Afirmou que só estava tentando protegê-lo e que estava tentando protegê-lo de mim. Pessoas como eu não o mereciam e ele devia saber disso. Nesse momento eu já estava realmente farta de tudo isso, então disse ao meu marido que ia sair para caminhar e que voltaria depois que ela fosse embora, porque realmente não queria estragar meu humor lidando com ela. Era um domingo e eu tinha tido uma semana bastante agitada, então não queria lidar com ela e arruinar meu fim de semana. Depois disso saí para caminhar e voltei cerca de 1 hora depois, e a essa altura ela já tinha ido embora. Então, foi isso, e agora não estamos falando com ela e estamos bastante contentes com isso porque honestamente, não temos nada a lhe dizer e espero que ela não tenha nada a nos dizer depois deste ponto. Acho que ela já nos causou problemas suficientes, não precisamos de mais. Então, realmente espero que ela se mantenha afastada de nós depois disto. Atualização 3, tenho boas notícias. Há algumas semanas meu marido e eu descobrimos que estou grávida. Eu vinha pensando em congelar meus óvulos, mas suponho que não seja mais necessário. Pensamos a respeito e decidimos seguir em frente com isso, porque agora é um bom momento para fazê-lo. Publicamos recentemente nas redes sociais e todos nos parabenizaram, mas claro, minha sogra tinha algo negativo a dizer. Ela tinha sido bloqueada de todos os lugares, então decidiu nos contatar através de uma nova conta de e-mail. Ela disse ao meu marido que agora que ele ia formar uma família comigo ele ia ver minha verdadeira face, desejou-lhe sorte, dizendo que ele definitivamente ia precisar. Obviamente ela não vai ter nada a ver comigo, com meu marido e nem com seu futuro neto. Com esse e-mail ela selou seu destino. Ela foi muito passivo-agressiva a respeito, mas enfim, nós estamos felizes, e isso ela não pode nos tirar por mais que tente. Atualização 4. Não acredito que já se passou 1 ano desde a última vez que escrevi. Naquela época eu tinha meus problemas com minha sogra, mas agora somos melhores amigas. Bom, essa última parte não é verdade, mas sim, me tornei mãe. Mas muito mais mudou na minha vida, em nossas vidas, neste último tempo, além da vida da minha sogra. Minha menina nasceu grande e forte, e estamos contentes com ela. Tivemos alguma dificuldade em nos adaptar a sermos pais, mas acho que já resolvemos tudo isso. Agora, minha sogra. Minha sogra tentou de tudo para me incomodar durante minha gravidez, mas não conseguiu. Ela não seguiu o caminho tradicional de continuar me enviando mensagens de diferentes números ou colocar as pessoas contra mim. Isso não é o que se espera de alguém como minha sogra. Em vez disso, ela tentou causar ciúmes no meu marido para que ele me deixasse. E depois fez algo ainda mais maluco. Algumas semanas ou meses depois da minha última atualização, ela começou a convidar um homem jovem para jantar na casa dela. Alguém jovem como meu marido. Você poderia estar pensando, essa mulher arranjou um amante. Que bom para ela. Mas não, era um novo filho que ela adotou para substituir meu marido, não legalmente claro. Ela dizia a outras pessoas que ele era o filho que toda mãe desejava, porque fazia por ela o que meu marido não fazia. Ele amava, a escutava e cuidava dela como de uma mãe. Meu marido não se importou nem por um segundo e até achou engraçado o que sua mãe estava fazendo. Ele disse, quando pensávamos que ela tinha um problema estomacal era bonitinho, agora é até triste.
Quando ela viu que meu marido não se importava e seguia com sua vida como se nada tivesse mudado, o que não era a intenção da minha sogra, ela intensificou os esforços. Começou a ir à empresa da família porque, segundo ela, seu novo filho deveria começar a aprender sobre o negócio. No entanto, o negócio ficou completamente nas mãos do meu marido. A irmã dele tem uma parte da empresa, mas não participa dela e tem sua própria carreira. Minha sogra, em troca, recebeu sua casa e algum dinheiro, então não é decisão dela quem trabalha lá. Até que finalmente ela deve ter pensado que nada disso estava funcionando e precisava intensificar seus esforços, ou simplesmente disse dane-se, e não escondeu mais. Começou a sair com seu novo filho adotado, ou pelo menos o fez abertamente. Agora existe o boato de que ela poderia se casar com ele, o que pode ser verdade ou simplesmente mais boatos para nos incomodar. Mas meu marido e minha cunhada não se interessam porque, como já expliquei, ela não tem parte na empresa, e a única coisa que fará é arruinar o futuro dela se algo ruim acontecer. Mas além de desejar que ela não faça nenhuma besteira, meu marido não vai fazer nada por ela, está cansado de fazê-lo, como quando a convidamos para nossa casa porque ela estava mal pela morte do marido. Mas se contarmos desde que ela o apresentou como seu filho, como a data em que começou a sair com ele, falamos de pouco mais de 5 meses depois de perder o marido, ela já estava em um novo relacionamento, o que para mim parece um claro exemplo de incesto emocional. Por que teria sido melhor apresentá-lo como namorado desde o primeiro momento do que dizer primeiro que era o filho? Parece que ela tem algum tipo de fantasia perversa. Enfim, suponho que minha sogra tenha feito mais coisas nesse tempo, mas nós estivemos ocupados com minha gravidez, e depois com nossa filha, então isso seria o que descobrimos ou chegou até nós. Atualização 5. Há uns 2 anos minha sogra se casou. Fomos convidados para o casamento, mas poucos compareceram. Nem a irmã dela queria ir àquela palhaçada, segundo suas palavras. Ela ficou casada por pouco mais de 1 ano até que ele pediu o divórcio, mas durante todo esse tempo ela pagou pelas viagens que faziam juntos, pelo carro e por outros gastos que ele tinha, já que a renda dele como personal trainer não era muito alta para bancar aquele estilo de vida. Inclusive, colocou a casa em que viviam no nome dele também. Como resultado, ela esgotou suas economias, teve que vender a casa no divórcio para dividir os bens e teve que se mudar para uma casa nova bem menor. Claro que ela pediu ao meu marido que a ajudasse a comprar a parte do seu futuro ex-marido porque não queria que a casa da família saísse da família, mas meu marido ofereceu comprar a propriedade inteira já que não pensava em ajudá-la. Assim, minha sogra aceitou, embora no meio tenha havido vários escândalos dela porque o filho não a estava ajudando e essas coisas. Agora, nos mudamos para essa casa que é muito maior, depois de fazer algumas reformas. Minha sogra pelo menos conseguiu comprar uma casa com a parte que obteve da dela, mas quanto às suas finanças pessoais, as coisas não parecem nada boas, porque tem pedido dinheiro ao meu marido e à minha cunhada. Nenhum dos dois quis lhe dar nada, em especial minha cunhada. Ela foi a que mais se manifestou em dizer que ela estava cometendo um erro ao se casar com aquele homem. Suponho que ela herdou algumas coisas da mãe, mas diferente da mãe, ela sim tinha razão. Então, isso tem sido tudo com minha sogra. Às vezes penso que o ciúme dela, o ódio por mim e todo aquele veneno que ela tinha dentro a levaram a tomar as piores decisões. Por isso, quando descubro algo novo sobre minha sogra e começo a pensar que a odeio, tento me acalmar porque não quero terminar como ela. O ódio a consumiu e não quero seguir por esse caminho.